nessa noite. Venha ser uma palavra, papai amado, que nós possamos guardar no nosso coração, que nós venhamos meditar nesta palavra, Pai. Pai amado e Pai santo, usa o teu filho como o Senhor sempre tem usado. É isso que eu te peço e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. E uma salva de palmas para receber o servo de Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos alegres porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos discorrer aqui alguns versículos da palavra do Senhor, embora que Deus já tem falado aqui boa parte daquilo que o Senhor nos deu, para falar. Mas isso é apenas confirmação daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Capítulo 15 de Lucas, nós vamos ler versículo de número 1 e 2, que diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 7: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E o versículo de número 10: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E o versículo de número 32 para nós encerrarmos: entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Graças a Deus. Os irmãos podem se sentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos alegres porque Deus é maravilhoso, irmãos. Amém, Jesus. E sempre estava falando com a missionária hoje no WhatsApp, que é sempre um prazer e uma honra, irmãos, estar aqui transmitindo a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Para os irmãos, e muito agradecido, pela vida do pastor Nerivaldo, pela vida da missionária, que sempre nos abriu esse espaço aqui para transmitir a palavra de Deus, e agradecido também pela vida dos irmãos, que nos aturam aqui quase toda quarta-feira, Graças a Deus, irmãos? Então nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, também pela vida da minha esposa, que está sempre filmando ali, Aleluia. Então nós somos gratos aqui por tudo e por todos, em nome de Jesus, irmãos? Hoje nós fomos fazer uma visita na fazenda. Eu costumo falar que a gente tem uma fazendinha ali para baixo, Aí a gente fomos colher umas jacas, O negócio é hilário, viu, irmãos? Se os irmãos acompanhar nós, já vão morrer de dar risada. O negócio é de dar risada mesmo. Aí eu fico olhando ali os pés de manga, as árvores ali, pé de pitanga, irmão, carregado assim, de acerola assim, irmão, Às vezes a pessoa nem sabe o que tem por ali, irmão. Tem muita coisa ali, pastor. Muita coisa ali naquele riozinho ali, viu? Maravilhoso. Deus é bom demais, viu, irmãos? Aleluia, Deus. E eu estou com uma certeza muito grande hoje
de que Deus vai abençoar a vida do nosso irmão Luizinho, né? Aleluia. Até porque hoje de manhã aconteceu um fato curioso, irmãos, interessante, que ele estava fazendo alguns comentários de algumas coisas, né? E estava insatisfeito também com algumas coisas. E eu falei assim: ô Luiz, vamos orar comigo? Né? E sentado mesmo, nós estávamos sentados, estava ouvindo os hinos, e sentado mesmo, eu peguei na mão dele e nós começamos ali a fazer uma oração simples, né? Expor diante de Deus o que estava acontecendo, a nossa necessidade, né? O que ele precisava. Né? Eu acho que não passou meia hora, né? Aí ele comentou da firma, eu falei, manda uma mensagem para a firma, né? Porque eles estavam demorando, né? Estavam desde ontem conversando com eles, desde manhã. Mandava mensagem, esquecia, ele respondia, e eles não respondiam mais nada. Então estava desde ontem. E eu falei, manda uma mensagem, né? E dá um ultimato, né? Fala, né? Estou conversando, quero saber a respeito do que, tal, né? Fala para eles, né? O que realmente, né? O que eles têm aí para você, o que eles podem fazer. E aí ele mandou a mensagem, acho que não demorou mais meia hora, aí a firma já entrou em contato com ele, né? Ele está fazendo essa entrevista. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que Deus, ele trabalha nas mínimas coisas, né? Em coisas mínimas, né? Deus ele atua, né? Então, se você também está esperando algo da parte de Deus, né? Deus está querendo dizer nessa noite que nas mínimas coisas ele vai trabalhar. E às vezes da forma que você nem imagina, né? Da forma que você nem espera, Deus vai trabalhar. A palavra que nós lemos aqui nessa noite, irmãos, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele traz aqui 3 casos, né? Embora distintos, mas eles são muito semelhantes, né? Porque eles falam sobre perdas, né? E nós, irmãos, muitas vezes nós perdemos muitas coisas até, e a gente tem o hábito de culpar alguém. Muitas vezes nós culpamos até a Deus, né? É porque Deus não quer, porque Deus, né? Então, às vezes nós perdemos algumas coisas, alguns valores, e na realidade, às vezes nós mesmos somos culpados. Então nós vemos aqui que, primeiro, que Jesus estava ali falando da palavra, e os pecadores começaram a se achegar, né, os publicanos, e logo já se levantou também um outro grupo que começou também a murmurar, falando que Jesus recebia os pecadores, que estava sempre junto com eles. E é verdade, porque Jesus veio para eles, né? Então eles não estavam errados em murmurarem, né? Mas que Jesus estava sempre no meio dos pecadores era uma verdade. Então Jesus começou então a contar algumas parábolas, né? E nós vemos aí a primeira, que já foi até comentado, sobre o bom pastor, né? Deus falou aqui tremendamente nessa noite. E a parábola da ovelha, veja bem que a ovelha, ela se perdeu no trajeto para o deserto, né? Lembrando que os pastores tinham o costume de levarem as suas ovelhas procurando pastagem, e eles se reuniam muitas vezes no deserto, né?
e se guardavam ali as suas ovelhas, pelo menos para passarem a noite, e elas estarem protegidas dos lobos, né? Então, nessa ida ali para o deserto, uma ovelha se perdeu ali. E o pastor se deu conta que na hora que ele começou a fazer a contagem, que ele viu que uma não estava, né? Uma não estava ali no meio do rebanho, que havia se perdido. E veja bem, irmãos, o deserto, né? A gente nem gosta muito de falar nessa palavra de deserto, né? Ninguém quer ficar no deserto, ninguém quer passar pelo deserto, né? Mas muitas vezes, irmão, em meio ao deserto, as pessoas se perdem, né? Às vezes, no caminho do deserto, é a hora que o inimigo mais tenta. E isso nos faz lembrar quando Jesus foi transportado para o deserto para ser tentado pelo inimigo. E ali o inimigo usou de várias artimanhas, né? Usou de vários meios para que Jesus se desviasse do seu foco. Mas Jesus não desviou do foco dele. Mas nós, irmãos, muitas vezes, quando nós passamos por essa fase da nossa vida, por esses problemas, alguma situação difícil, então nós somos propensos, né, a cair no meio do deserto, a se afastar do rebanho em meio às lutas, em meio às provas. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que o bom pastor, como foi falado aqui nessa noite, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele te acha, ele te encontra. Às vezes você está no meio da multidão e ninguém te vê. Às vezes você está no meio do rebanho e as pessoas olham e vê, é só apenas mais uma ovelha. Mas o pastor sentiu falta, né? Ele olhou e falou, está faltando uma. E com certeza ele até sabia as características dela, ele até sabia o jeito dela andar, o jeito dela mugir, ele sabia tudo sobre aquela ovelha, porque o bom pastor conhece a sua ovelha. E saindo ali para procurar, porque às vezes alguém pode falar, não, tem 99 aqui, uma não vai fazer falta, mas para ele faz falta, né? Ele saiu para buscar aquela ovelha, né? Não sei exatamente aonde ela estava, não sei exatamente o que ela estava fazendo, porque a Bíblia não nos fala, né? Mas ela estava desgarrada e longe do rebanho. E às vezes, irmão, às vezes você pode estar desgarrado até mesmo no meio do rebanho. Às vezes até no meio, né? Às vezes eu vi um testemunho do irmão Lázaro, né? Que ele falava assim, né? Que às vezes você vive na solidão no meio das pessoas, né? No meio da multidão você pode estar se sentindo só, né? Porque às vezes tem situação, irmãos, que a gente se fecha, irmãos, né? De uma tal maneira que as pessoas que estão ao nosso redor ficam longe. Mas o bom pastor está sempre de olhos abertos, porque a Bíblia fala que os seus olhos são como chama de fogo, né? Ele nos contempla, irmãos. Ele sabe nosso dia a dia. Ele sabe que quando você está passando pelo deserto, você está propenso a cair. Ele sabe que muitas vezes algumas situações te fazem afastar. Às vezes até o inimigo mesmo fala, que isso, para que você vai lá? Para que você vai para a casa de Deus? A sua vida continua a mesma coisa. Olha como está a sua vida. Aleluia, mas o bom pastor, ele está ali sempre te buscando, colocando no ombro, com carinho, te levando de novo para o aprisco. Então, uma perda em meio ao deserto, se perdeu no deserto. Mas nós vemos uma segunda perda que foi dentro de casa.
né? Aquela mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. Uma dracma era equivalente a um dia de trabalho. Então tinha o seu valor, né? E aquela mulher, ela começou agora a procurar, a varrer, né? A limpar, a olhar, a prestar atenção, porque muitas vezes nós perdemos também valores dentro de casa, irmãos, né? E diga-se de passagem, nos tempos atuais que nós estamos vivendo, né? No tempo que nós estamos vivendo, é fácil perder, né? Dentro de casa, é fácil você perder uma comunhão dentro de casa, é fácil você perder até mesmo os próprios filhos dentro de casa, porque nós estamos vivendo em uma época, uma tecnologia que ela nos traz tanta facilidade, irmão, que a criança, quando começa a chorar, a mãe pega assim, dá o celular na mão da criança e fala: fica aí brincando, que eu tenho mais coisa para fazer. E a criança logo se interte ali, para de chorar. Não é assim? Então nós estamos vivendo um momento em que a tecnologia está roubando, né, aquela comunhão com os filhos, roubando aquela vida de intimidade, né, que os pais tinham com os filhos. E aí chega um tempo que o filho olha para você e fala assim: eu não quero mais ir para a igreja, né? Eu não quero mais ir naquele lugar. Por quê? Porque o celular tornou mais interessante do que ir para casa adorar a Deus. E não é difícil, irmãos, nós vemos muitas famílias que estão perdendo os seus parentes, os seus filhos, de uma forma, os parentes geral, que não querem mais estar indo para a casa de Deus, e as pessoas falam: é o diabo, né? É porque o diabo está lutando, é uma prova. E muitas vezes, irmãos, o erro já está lá atrás, porque nós gostamos de uma comodidade, né, irmãos? Nós de um conforto, né? Nós gostamos demais disso aí, de estar tranquilo, sem ninguém mexer com nós não queremos sair da zona do conforto, e às vezes nós vai deixando, irmão, aí as coisas vão acontecendo, porque o inimigo não brinca na realidade de ser inimigo, aí a influência dele vai tomando, nós vamos perdendo. Quando não, as crianças estão se perdendo nas escolas, com várias ideologias de gênero, com muitos e muitos ensinamentos que o inimigo tem colocado nesse mundo que nós estamos vivendo. E o apóstolo Paulo falou uma coisa: não se deixe corromper, né, por este mundo, né? Não vos enganeis, não se deixe corromper por esse mundo, não se deixe levar por ele, mas transformai-vos pelo vosso novo entendimento. Aleluia, Deus. Glória. E aí a gente acha que é normal. É assim mesmo. É porque é criança, é assim. Quando é criança, é porque é criança, irmão, né? Aí, quando cresce, é porque é adolescente, irmão. Adolescente é assim mesmo. Aí cresce mais um pouquinho, é que é jovem, né, irmão? Jovem é assim mesmo, né? Aí, quando estoura na idade, agora ele é de maior, ele faz o que ele quer, né, irmão? Então, a gente está sempre tendo uma desculpinha, né? E nisso daí nós estamos perdendo, irmão. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela dedicou o quê? Tempo, né? Ela teve que varrer, olhar, procurar, né? Então são processos que levam o quê? Tempo e atenção, e é coisa que nós não estamos tendo mais, irmão. Nós não temos mais tempo. Estou sem tempo, né? Eu preciso correr. É a frase que mais nós vamos ver hoje. Estou com muito pouco tempo, irmão. Fala logo o que você tem que falar, mais ou menos assim, né? Fala logo o que você tem que falar, que eu estou com pouco tempo,
Não é assim? Então, esses processos não exigem tempo. Às vezes você tem que sentar, você tem que conversar. Meu filho, não é assim. Minha filha, olha, o mundo é assim, mas a palavra de Deus diz isso. Né? Você precisa de tempo, irmão. Acontece, irmão, é que quando o inimigo já laçou, que já está nos braços dele, e quando nós acordamos, nós queremos resolver o problema assim, ó. Nenhuma conversa só, nós queremos resolver o problema. E aí, quando nós não resolvemos, porque exige tempo e atenção, aí nós queremos desistir. Fala, tá vendo? Eu tentei, mas não consegui, né? E assim o inimigo leva vantagem. Então aquela mulher tem que varrer, entendeu? Tem que varrer, tem que limpar, olhar bem, acender a vela, acender a luz, procurar, que às vezes você olhou, não viu, mas às vezes está lá. Então exige um tempo, irmãos. Exige um tempo para tudo isso. E para nós finalizarmos, né? O filho pródigo, né? O filho pródigo também se perdeu dentro de casa, né? Mas foi uma perda, né? Ele se perdeu o quê? Em busca de um prazer e de uma liberdade, né? Ele se perdeu. Ele mesmo se perdeu, né? Não foi a influência dos pais, não foi ele mesmo. Ele olhou um dia e falou: pai, dá minha parte aí, entendeu? E nem podia, né, irmão? Mas dá minha parte aí, a parte que me cabe aí, que eu vou embora, né? Pegou a parte dele, foi para longe porque queria liberdade, né? E ele ali ele se distanciou do pai, se distanciou da família, né, em busca de uma liberdade, né, que ele achava que teria, né? Mas acontece, irmãos, que o mundo ele é uma armadilha, né, irmãos? O mundo ele é uma armadilha. Você acha que está vencendo, né? Quando você acha que está tudo bem, aí de repente as coisas começam a acontecer. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, né? Ele começou ali, a terra onde ele estava começou a ter fome. Deus, aleluia. Né? Começou a ter fome. E quer dizer, ele já não tinha mais dinheiro. Não tem dinheiro, também não tem mais amigos, não tem mais companhia, né? Não tem mais WhatsApp, não tem mais nada. Acabou o dinheiro, irmão, meu Deus do céu, acabou tudo, né? E ali, o mundo é assim, né? O mundo é dessa maneira. Só que quando ele percebeu, já foi tarde. Ele já estava no chiqueiro. Mas, em todas essas situações, né? A Bíblia diz aqui nos versículos que nós lemos: houve arrependimento. Né? Houve alegria, mas houve também arrependimento. Entendeu? Houve um posicionamento. Aquele jovem falou: eu vou conversar com meu pai, para ele me receber como um dos seus jornaleiros, dos seus trabalhadores, né? A ovelha que estava perdida, Jesus falou assim: olha, ela é mais preciosa do que os que estão no aprisco, porque os que estão na igreja, irmãos, já estão justificados, né? Já estão justificados. Por isso que Jesus falou aqui, ó, que não precisam de justiça, né? De serem justificados, né? Que não precisam de arrependimento. Mas Jesus está dizendo que os que estão na igreja, que estão no aprisco, né? Não traz tanta preocupação do que o que está lá no mundo, né? Como o que a irmã encontrou hoje, que está afastado, que está ali cheio de carrapichos, né? Não tem ovelhas que estão
tem todo aquele processo, aquele tratamento, né, para trazer para novamente a presença de Deus, dá um trabalho em dobro, irmão. Dá um trabalho em dobro, né? Mas os olhos do Senhor, como estão na vida daquela ovelha que se perdeu, também está na vida daquele que estão desviados, também estão de olhos naqueles que estão se perdendo dentro de casa. Não permita que isso aconteça, irmão. Entendeu? Não permita, porque nós estamos muito preocupados com a quantidade, né, daquilo que a gente faz, quando na realidade, às vezes Deus coloca uma pessoa na nossa vida para nós tomarmos conta dela, né? Às vezes é uma pessoa só, irmão, que Deus quer que você trabalhe na vida dela, é a ovelha, entendeu? É a ovelha, às vezes é uma só, né? É a parábola dos talentos, 1, 3 e 5. Para um Deus deu 1, para outro deu 3 e o outro deu 5. Às vezes para um Deus só deu 1. E às vezes essa 1 a gente ainda deixa fugir ainda, né? A gente deixa escapar ainda. Então é igual a oração de Abraão, quando Abraão ia ter a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão falou assim: e se tiver 10 na última contagem, né? Se tiver 10, por quê? Porque Abraão falou assim: bom, tem Ló, tem a esposa, as 2 filhas e os 2 filhos. Então, com mais os 2 genros e as 2 noras, dá 10. Ele falou: Ló pelo menos ganhou a casa dele, né? Não é possível. Eu não tinha ganhado, não. Entendeu? Não tinha ganhado. Não deu nem a mulher. Entendeu? Ele correu com as filhas, né? Foi o que sobrou, 3. Então, nós precisamos ter esse cuidado, irmãos, né? Porque nós estamos tendo muitas perdas, irmão, muitas perdas. E a palavra de hoje é que nós tenhamos cuidado com as perdas que nós estamos tendo. Que às vezes está perdendo na nossa mão e a gente não está vendo. Você está preocupado com o irmão que está lá do outro lado, que ainda não aceitou Jesus, mas às vezes está perdendo dentro de casa. Então, Deus nos dá estratégia para nós vencermos essa batalha. Sabe por quê? Porque o céu está ao seu favor. A alegria no céu quando você vence essa batalha. A alegria dos anjos, a festa no céu quando você vence essa batalha. Que Deus nos abençoe nessa noite e nos dê graça para nós vencermos essa batalha em nome de Jesus. Amém, 1000 amém, palavra abençoada, amém. E se houve arrependimento, houve alegria, né?